Olá pessoal, aqui é Daniel Moider e hoje a gente vai terminar de compor a cena do martelo usando o After Effects. Então depois de renderizado, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar as sequências de frames. Então eu vou vir em File, Import e como eu tenho várias sequências eu vou usar o Multiple Files. Entrando na minha pasta onde eu mandei renderizar as sequências, eu vou encontrar vários e vários arquivos aqui soltos. Só que você consegue identificar pelos nomes deles, por exemplo esse AO é de Ambient Occlusion, esse aqui para frente do Atmosmul é do Atmosfera, versão Multiply. Então a gente só precisa selecionar qualquer um dos frames do intervalo, garantir que está habilitada a sequência aqui embaixo e dar um import. Ele vai importar a sequência e já vai abrir a janela de novo para me importar a próxima. Então você fazer isso para todos os arquivos. Assim que eu terminar de importar todas as sequências, é só apertar em Done e ele fecha aqui a sequência. Só que agora eu quero importar também as câmeras e os nulos que eu marquei lá no Cinema 4D para dentro do After Effects. Para isso eu posso importar o próprio projeto do Cinema 4D e ele vai importar para mim aqui a composição. Eu posso pegar essa composição e arrastar aqui para criar uma nova composição do After Effects e ele já cria com o tamanho exato. Se eu apertar Ctrl K para ver o tamanho da composição, ele já fez com o mesmo tamanho, com a mesma segundagem, né? Tudo igual ali ao projeto do Cinema 4D. Só que eu percebi uma coisa na hora que eu apertei o Ctrl K, que ele está com o Storm Code com menos 15 frames e a gente mandou renderizar do 00 até o 150. Então eu só vou encaixar aqui um dos projetos para ver se eles estão sincronizados. Eu vou pegar, por exemplo, o passo de difusão e colocar ele aqui em cima. E eu vejo que eles estão um pouco menor. Então quer dizer que eu posso cortar aqui pelo menos uns 15 segundos, uns 15 frames, quer dizer, da composição, que aí a composição vai se encaixar. Então deixa eu deletar isso daqui, apertar Ctrl K, e vou fazer com que ele comece a partir do frame 0. Agora se eu colocar meu passo de difusão, para mim experimentar, ver se ele está muito diferente ali do passo anterior, eu vou trocar de normal para difference. Aí eu vejo aqui se está mais ou menos encaixado. Eu posso testar isso também depois que eu extrair a câmera e as coisas. Então eu vou deletar essa difusão por enquanto. E para mim extrair as câmeras e os nulos, eu posso selecionar esse arquivo do Cinema 4D, vir aqui em Effect, e aqui a gente tem o botão Extract. Quando eu apertar aqui, ele vai extrair as luzes e os nulos que eu tinha criado lá no projeto do Cinema 4D. Agora eu posso deletar a composição do Cinema 4D e ficar apenas aqui com a câmera e o nulo lá que eu tinha feito do chão. Agora eu posso começar a trazer os meus passos aqui. Então eu vou trazer o meu passo de Depth, deixar ele aqui por último. Então esse é o passo de profundidade. Eu também percebi que parece que a cena não se encaixa ainda assim. Aqui eu tenho 5 segundos e 1 e a minha cena tem 5 segundos e 14. Então provavelmente eu vou ter que empurrar todas as minhas composições para o final e cortar depois o início, porque eu noto aqui que no início aquele meu nulo que está aqui ele não se mexe. Ele começa a mexer logo depois, então eu acho que eu posso cortar o início em vez do fim. Então assim que eu vou empilhando os layers, eu vou ir colocando todos eles para a direita. Agora, se você tiver dúvida de como você pode montar os passos, você pode conferir essa informação lá dentro do próprio Cinema 4D, na aba que ele renderiza. Porque se você vem aqui no Cinema 4D, depois que você renderiza, você já tem mais ou menos esses passos descritos aqui nessa aba do Layer. Então você pode vir aqui da história, vir aqui na aba Layer, você já vê que ele coloca primeiro o passo de difusão no modo normal, depois o passo de especular no modo Edge, o passo Shadow no modo Multiply, Ambient Occlusion Multiply, Reflection Edge e Atmosphere Multiply. Então se você colocar nessa mesma ordem lá no After Effects, vai funcionar perfeitamente. Por isso que o Alpha e o Depth eu coloquei por primeiro para ficar mais para baixo. Então eu vou trazer o Diffuse, modo normal, depois especular no modo Edge. Então coloco em vez de normal no modo Edge. Depois o Shadow no modo Multiply. Depois o Ambient Occlusion no modo Multiply. Então o AO modo Multiply. Reflection no modo Edge. E Atmosphere no modo Multiply.
Por enquanto essa de atmosfera eu vou deixar ele desligado. Então eu desligo o olhinho dele. Só que a primeira coisa que eu noto é que minhas cenas... A primeira coisa que eu noto é que minha cena está muito escura. E eu também preciso colocar eles aqui para o final. Então eu vou selecionar todos os layers com Shift. Movo segurando o Shift para ele trancar lá no fim. E agora eu vou puxar esse meu work area aqui para o início, para ele trancar aqui no final. Para mim cortar esse pedacinho aqui do fim, eu posso clicar com o botão direito nessa barra e apertar Trim Comp to Work Area. Aí ele vai ficar cortado só na região que importa para a gente. Em relação à cena ficar mais clara, o que eu quero fazer é avisar o programa que a gente está trabalhando no modo linear. Porque dentro do projeto do Cinema 4D, se a gente olhar aqui na aba Project Settings, e se você encontra em Edit Project Settings, ele está habilitado aqui para trabalhar no modo Linear Workflow. Então aqui no After Effects, se eu clicar nesse 8BPC, eu posso definir meu Working Space como sRGB, que é o padrão dos monitores, e ligar o Linearize Working Space. Quando der OK, ele já vai deixar minhas composições um pouco mais claras. Como eu renderizei também com 16 bits o meu PNG, eu posso trocar aqui, em vez desse 8BPC, posso trocar para 16 bits. Assim eu vou ter um pouco mais de informação de cor e minha composição se compõe um pouco melhor também. Agora que eu tenho os passos independentes, a minha imagem ainda não está muito bonita, mas a gente pode controlar todos os aspectos, porque a gente tem todo mundo dividido. E a gente pode começar a explorar o que a gente pode fazer com isso. Então eu vou começar isolando o passo da difusão, colocando um solo nele, para mim estudar o que eu tenho aqui. Então, a princípio eu tenho uma cena apenas colorida e a gente não tem um céu. Então eu já vou começar resolvendo o problema desse céu antes de trabalhar os próximos passos. Eu quero colocar algumas nuvens lá no fundo, então para isso eu vou ir na internet e vou baixar uma cena de uma nuvem. Então aqui no Google Images eu vou digitar Clouds. Na aba Imagens eu posso usar ferramentas de pesquisa, vir aqui em Tamanho e filtrar por tamanho grande. Assim eu tenho imagens bem maiores. Eu quero pegar alguma que tenha alguma linha do horizonte de tamanho grande. Talvez essa daqui me resolva. Imaginando ela lá no fundo, essa cena talvez fique boa. Então eu vou baixar ela. E depois de baixado eu vou importar a cena no After Effects. Eu venho em File, Import File, seleciono a foto e dou Import. Agora eu posso mover o céu para baixo do canal de difusão e a gente consegue enxergar o céu lá no fundo. Mas agora o problema é que quando a cena se mexe, o céu não se move junto com o cenário. É aqui que vem a gente ter exportado a câmera e um nulo ali do chão. Porque agora se a gente pegar o layer do céu e transformar ele em 3D, é só vir aqui na coluna desse cubinho e ligar o cubinho, a gente vai perceber que o céu vai começar agora a andar junto com a câmera, porque ele vai ser reconhecido pela câmera que reconhece objetos 3D, é óbvio. Agora eu preciso só reposicionar o meu céu, então eu vou sair um pouco com um zoom, que a imagem está gigantesca. Só que antes disso eu posso apertar P de Position para ver a posição, ele está no eixo 0. Se eu selecionar o meu chão e apertar P de Position, também está em 0. Então o que eu vou fazer vai ser pegar a posição Z, que é a profundidade, eu vou tentar empurrar ele lá para trás. Agora que eu percebi que o Z não é o eixo que está empurrando para trás e que o meu céu está visto de lado. Então se eu apertar R de rotação, eu posso mudar a orientação dele em X, não, em Y. Deixa eu tentar me afastar um pouco mais. Eu preciso empurrar... Não sei se vocês conseguem enxergar, mas esse céu está apontado direto para mim. Então eu vou ter que achar a posição dele para tentar empurrar ele mais para trás. No caso é o X, então, que é para empurrar ele para trás. E agora eu preciso girar ele aqui na rotação. Então eu vou vir em orientação. E agora sim, girar ele uns 270 graus. Agora a gente tem o nosso céu mais longe. Só que a gente ainda precisa melhorar a posição dele. Então eu vou tentar encaixar a linha do horizonte com a linha do horizonte do nosso projeto. Tentar empurrar ele mais aqui no eixo X. E aí, ver se ele consegue se completar lá do outro lado. Estou vendo que não, então eu vou ter que aumentar um pouco a escala. Então eu vou selecionar o céu e apertar S de escala. Aumentar um pouco mais a escala. Subir um pouco mais para acertar a linha do horizonte.
E agora a gente tem o céu lá no fundo. Ok. Agora que eu tenho o céu e o martelo, eu vou ligar o especular e ver como é que está o brilho em cima desses martelos. Então eu achei que ficou muito brilhoso, a gente pode corrigir um pouco as cores desse especular com um Levels em cima dele. Então com ele selecionado eu vou em Effect, Color Correction, Levels. E vou usar esse primeiro íconezinho, que é onde eu contrasto a parte escura. Então eu vou tirar um pouco da parte escura e tentar deixar só na borda. Se eu apertar deixar só o solo só no Levels, a gente consegue entender um pouco melhor o que ele está fazendo. Então ele está limitando um pouco o efeito só nessas regiões aqui. Posso usar também o Gamma para deixar ele mais apertado, vamos dizer assim, a luminosidade nas bordas. E um efeito que a gente acaba sempre percebendo onde tem esses brilhos quando o sol bate num metal é que ele tem uma espécie de glow, de um brilho. Então eu posso adicionar um glow depois do meu Levels. Eu posso ir lá em Effect, Stylize Glow, e ele já vai começar a brilhar. Conforme eu baixo esse Glow Threshold, ele vai inserir mais partes brancas para o meu cálculo. O que eu quero fazer é brilhar ali em cima também. Eu estou achando que ele está muito pequeno esse brilho, eu posso tentar aumentar um pouco mais o radius dele. Se bem que eu acho que talvez até diminuir, então, em vez de aumentar. E a intensidade está muito alta, então vou baixar um pouco da intensidade para fazer só um brilho sutil. Agora, se eu tirar o solo e ligar e desligar, a gente vê, só deixa eu desligar o olhinho aqui dos outros layers, a gente consegue ver a diferença que dá desse brilho em cima dos martelos. Uma coisa que eu estou vendo, a gente tem Motion Blur renderizado com a nossa cena, só que o nosso céu lá do fundo não tem Motion Blur. Então se eu selecionar o meu céu e ligar esse botãozinho aqui na reta dessa coluna, a gente acaba inserindo o Motion Blur na cena. Só que esse Motion Blur eu acho que não foi suficiente. Ah não, eu também não liguei aqui para habilitar na Viewport. Eu vou ligar ele para a gente ver o desfoque, agora sim. Agora a gente tem um fundo desfocado também. Mas eu acredito que a gente possa aumentar um pouco mais esse desfoque lá do fundo. Então eu vou apertar Ctrl K, entrar na aba Advanced e aumentar o meu Shutter Angle. Ele está em 180, eu vou colocar 270. Opa, eu vou apertar Ctrl K de volta porque tem uma regrinha interessante que se você coloca 270 aqui, o ideal é você colocar um valor negativo com a metade desse 270. Então 270 dividido por 2 dá 135. E aqui a gente coloca então menos 135. Agora sim ele vai fazer isso mais corretamente, como uma lente de uma câmera. E agora a gente nota que tem um desfoque também nas montanhas lá do fundo. Como esse aí é um efeito que pesa um pouco o render, eu vou desabilitar ele aqui da Viewport, mas agora eu sei que ele está lá no fundo, quando eu renderizar o final ele vai estar lá. Próxima etapa, a gente pode ligar o passo de sombra e começar a analisar as sombras aqui no chão. Então, primeiro o que eu vou fazer vai ser desligar as sombras, bater uma foto, ligo de novo as sombras e daí eu posso comparar o frame anterior clicando nesse íconezinho aqui. O atalho para isso é F4 no teclado, F5 no teclado, onde você pode ficar visualizando o antes e o depois. Então a gente vê com e sem sombra. Posso ver que a gente pode de repente baixar um pouco a transparência da sombra para ela não ficar tão escura. Então eu vou selecionar o Shadow, apertar T de transparência e diminuir um pouco aqui a opacidade. Você vai deixar uns 90%, 85%. Depois eu posso ligar o passo de Ambient Occlusion. A gente vê que ele vai escurecer um pouco mais. Eu vou fazer um solo no Ambient Occlusion para a gente ver como é que ele está. E eu acho que a gente pode forçar um pouco mais esse contraste de preto e branco desse passo. Então eu vou colocar um Levels nesse passo de Ambient Occlusion, indo em Effect, Color Correction, Levels. E a gente pode contrastar esse preto um pouco mais e o branco também um pouco mais. Posso alterar aqui um pouco também no Gamma. Isso vai forçar mais os pontos de contraste ali do final. Ligar e desligar só para ver a alteração. E agora eu posso tirar o solo desse layer. A gente vê que vai ter uma sombra de contato bem forte ali na parte de baixo dos martelos.
Agora eu vou ligar o passo de reflexo. A gente vê que o reflexo também está muito abrangente. A gente pode regular isso também com levels. Eu vou em Color Correction, Levels. E vou tentar contrastar mais a parte escura. Usar, quem sabe, um pouco do gama. E acentuar um pouco a parte mais clara. Assim como a gente fez com o passo do especular. Deixa eu tirar o solo. E agora ver a diferença com antes e depois do Levels. E antes e depois com o reflexo. Então a gente consegue ter mais reflexo agora nos martelos. E parece um pouco melhor. Agora a gente pode trabalhar o passo de atmosfera. Então vou ligar a atmosfera. E, infelizmente ele está no modo multiply, uma coisa que acho que não vai ser o que a gente vai usar. Em vez do multiply eu vou mudar para o modo screen. Só que ele está recortado. Deixa eu fazer um solo nesse layer para me entender ele um pouco melhor. Ah, é porque lá no fundo ele acabou não colocando... Eu deveria ter colocado um plano na hora de renderizar para isso aqui tudo ficar de uma cor sólida. Então eu vou experimentar, em vez de usar o passo de atmosfera, eu vou deletar esse passo. Eu quero criar aquela profundidade onde no fundo lá vai ficando mais claro. A gente tem essa mesma informação no passo de depth. Porque olha, quanto mais profundo, mais branco vai ficando. Então eu também posso simular isso com o passo de depth. Então, vou pegar o passo de depth e colocar por cima de todo mundo. Trocar o blending mode dele, em vez de modo normal, para o modo screen. E agora eu posso regular com a transparência. Para clarear um pouco mais lá no fundo. Fazer parecer que está um pouco mais longe as coisas. Criar uma atmosfera. Agora que eu criei um pouco mais dessa atmosfera, eu percebo que eu vou ter que balancear um pouco melhor agora o meu céu e talvez o passo de difusão, um pouco mais de coloração. Então eu vou começar vindo aqui no céu. Vou colocar um efeito de levels em cima dele também. Trabalhar um pouco aqui o contraste das cores. Para tentar não deixar a cor muito estourada. Mas continuar tentando deixar ele mais esbranquiçado do que a parte aqui da montanha. A montanha tem que ficar mais clara do que a parte do céu. Então eu vou tirar aqui um pouco do escuro e colocar um pouco mais de branco. Para ele parecer que está mais lá no fundo mesmo. Então, acho que agora deu uma diferença boa. Principalmente aqui no fundo das montanhas. Parece que essa montanha agora está realmente atrás dessa outra. E eu posso vir agora no meu canal de difusão e regular um pouco melhor as cores. Só que agora eu quero, em vez de usar o Levels, usar um Curves, porque eu tenho um pouco mais de controle. Então eu vou arrastar um Curves para o meu passo de difusão. E vou trabalhar primeiro no canal RGB, onde eu vou trabalhar a luminância da cena toda. Vou tentar contrastar um pouco mais as sombras, puxando isso aqui um pouco para baixo. Mas tentar clarear um pouco mais a parte clara. Vou vir no canal azul e quero inserir um pouco de azul nas sombras, para tentar representar um pouco mais da atmosfera azul em volta. Então eu vou subir esse ponto azul um pouquinho. Mas eu não quero que ele suba tanto nos pontos médios. Então eu vou criar um ponto aqui no meio e descer esse ponto aqui do azul, para tentar inserir um pouquinho de azul só na sombra mesmo. Eu não estou notando que está um pouco verde, eu vou tentar vir no canal do verde e tentar tirar um pouco desse canal verde. Assim vai sobrar um pouco mais de vermelho e azul. Aí assim a gente fica com um tom mais avermelhado aqui da terra na frente. E agora eu vou vir no canal vermelho e tentar acentuar um pouco mais de vermelho, para fazer com que esse martelo brilhe um pouco mais nessa parte vermelha. Ok, se a gente ligar e desligar o Curves, a gente vê que tem uma diferença sutil aqui nas cores, mas eu acentuei aquilo que eu queria mais. Se eu vou dar um passo, dar uma olhada no meu canal de Depth, isolado, deixa eu vir ali na aba Project e dar 2 cliques, justamente que eu estava vendo que estava clareando um pouco da frente. Eu queria que ele só escurecesse a parte de trás, mas não clareasse a parte da frente. Então a gente pode criar uma máscara aqui na frente. Então eu vou selecionar meu canal de Depth, pegar o meu Pen Tool e fazer uma máscara nessa parte aqui da frente. Só que aqui a máscara por padrão, se eu apertar MM, ele vai me mostrar as opções da máscara desse layer. Em vez de Edge, eu vou trocar para o modo Subtract, que daí ele inverte o cálculo da máscara. Só que agora essa transição aqui ficou muito nítida, eu vou aumentar o Mask Feather para ele fazer essa transição um pouco mais suave.
Se eu fizer um solo nesse layer e só mudar ele para o modo normal, tu vai ver que vai sobrar só a parte da frente. Aqui agora eu posso ver que só desabilitei minha grade aqui de transparência. A gente pode regular um pouco melhor para a atmosfera não vir para a parte da frente, mascarando ela. E acaba deixando isso só para o fundo. Então essa máscara aqui foi bem útil, ó, antes e depois. Agora se a gente habilitar, a gente vê que a parte da frente aqui não escurece tanto, ó. Só lá para o fundo mesmo. Agora o que eu quero fazer é dar um pouco de iluminação aqui de cima para parecer que tem algum sol direcionando aqui a nossa cena. Como a luz vem do lado direito para a esquerda, eu vou colocar um brilho amarelado aqui por cima. Para isso eu posso criar um novo sólido. Vou escolher aqui uma cor amarelo claro. Dá um OK. Vou chamar isso aqui de sol. Apertar Make Composize para ver se ele está do mesmo tamanho da composição e dar um OK. Agora eu posso fazer uma máscara aqui em cima com o Ellipse Tool. E aumentar o feather da máscara para ele desfocar bastante aqui a iluminação. Só eu posso aumentar um pouco mais de feather. E agora eu posso trocar o Blending Mode de normal para Screen, para ele brilhar um pouco mais, tirar um pouco a parte escura. E apertar T de transparência para regular a quantidade do efeito. Deixar só um pouco aqui de brilho. Agora eu quero também escurecer um pouco das bordas aqui ao redor dele, ao redor da composição. Então eu vou criar um novo sólido preto, que eu vou chamar de vinheta. Com ele selecionado, eu dou 2 cliques aqui no botão de gerar uma máscara redonda, troco o botão de Add para Subtract, aperto o F de Feather e aumento um pouco o Feather para desfocar só as bordas. Mas eu não quero que ele coloque escuridão nessa parte aqui onde vem o sol, então eu vou clicar e esticar a máscara um pouco, para que ela fique mais só na parte de baixo. Ok? Eu acho que para contrastar com aquele amarelo, em vez de usar preto, eu posso trocar um pouco a cor desse sólido para um azul escuro. Uma cor contrária ao sol que é azul, né? Ao sol que é amarelo. Só que eu percebi que não ficou muito bom. Qualquer de azul, ele já fica muito azul, então eu vou ter que deixar preto mesmo. Quem sabe só vou baixar um pouco a transparência. Deixar um pouco mais claro. Agora eu quero criar um pouco de granulação em cima da minha cena, então eu vou criar um novo sólido. Eu vou deixar esse sólido na cor de 50% de cinza, então eu vou em Brightness 50%. Vou chamar isso aqui de grão. Vou dar um OK. Com esse layer selecionado, eu vou em Effect, Noise Grain e vou colocar um Noise, porque é mais rápido de renderizar. Vou colocar em torno de uns 5%. Deixa eu ver, quem sabe um pouco mais, uns 10%. E eu vou trocar o Blending Mode dele em vez de normal para Overlay, para sobrar só o ruído e não um layer. Acho que eu posso aumentar um pouquinho mais, quem sabe para uns 15%. Ok, salvar o projeto.
Próxima etapa eu posso criar uma correção de cor meio geral para a cena, porque eu estou achando que tem partes muito escuras e partes ainda muito claras, e a gente pode dar um tom mais definido para a cor geral da cena. Então eu vou criar um novo Adjustment Layer, vou renomear ele para CC, de correção de cor, e vou usar um Curves em cima da composição toda. Então no canal RGB eu posso agora manipular as minhas curvas. E tentar acentuar um pouco mais a iluminação aqui da minha cena. Vou passar no canal vermelho. Quem sabe eu acho que deixar um pouco mais clara ainda a cena. Estou pensando em diminuir um pouco a transparência ainda dessa vinheta. Estou achando muito escuro aqui na frente. E no canal verde, também testar deixar a cor um pouco mais avermelhada da cena. E no canal azul, ok. Além do Curves, a gente pode colocar um efeito de Sharpen para acentuar um pouco mais os detalhes pequenos que a gente tem da cena. Então eu vou vir ali em Effect, Blur Sharpen e colocar um Unsharp Mask. Isso faz com que a gente acentue um pouco mais esses detalhezinhos menores aqui, principalmente dos martelos, que tem uns risquinhos bem fininhos. Agora que a gente tem uma cena praticamente montada, a gente pode colocar alguns efeitos aqui. Por exemplo, eu gostaria de colocar algumas partículas voando aqui por cima e depois mais um brilho de sol, assim como se fosse um flare passando pela câmera. Então eu vou começar trazendo o flare primeiro. Então eu vou criar um novo sólido preto. Vou chamar isso aqui de flare. Apertar meio com os eyes e dar um OK. Eu vou chamar o efeito do flare vindo em Effect, Generate, Lens Flare. Agora que eu tenho o flare, eu posso trocar o Blending Mode dele em vez de normal para Edge, e assim ele esconde a parte escura e vai ficar com a parte branca apenas do flare. Só que o problema também é que quando eu mexo a animação da câmera, o flare não é reconhecido pela câmera. E não adianta querer ligar o 3D do flare, porque não vai funcionar, porque o efeito do flare é 2D. Então um jeito que a gente pode, de repente, linkar o flare com a nossa câmera é usar uma expressão no Flare Center, pegando a posição daquele nosso nulo do chão e retransferindo ele para o Flare Center. Então vou apertar Alt e clicar em cima do reloginho aqui para adicionar uma expressão. Vou deixar essa expressão aqui por enquanto. Vou apertar o nosso chão e apertar P de Position. Para dar uma olhada onde é que... Ah, nossa posição está no chão e eu queria colocar nosso flare aqui em cima. Bom, a gente pode tentar dar uma compensada nisso. Então, o que eu quero vai ser deletar esse texto e quero que ele pegue a posição. Deixa eu pegar esse Pick Whip. Eu quero... Opa, acho que eu arrastei no lugar errado. Deixa eu deletar. Arrastar aqui no chão. Só que depois do chão, eu quero colocar uma expressão chamada toComp. Então, eu vou dar um pontinho. Digitar TO, comp com C maiúsculo, vou abrir o parênteses e aqui eu vou inserir a matriz de posição dele, que vai ser 0,0,0, que isso é a posição 000 do nosso nulo. E vou fechar o parênteses. Quando eu clicar para fora, ele vai interpretar isso daqui como a posição do nosso nulo, só que converter de 3D para 2D. Agora, se eu animar aqui a minha câmera, o nosso nulo vai animar de acordo. O problema é que ele está na mesma posição do nulo, por causa desse 000. Só que agora, como a gente sabe na matemática, a gente pode somar números. Então se eu começar a somar alguns numerozinhos aqui, eu posso reposicionar esse centro. Vou experimentar colocar um mais 500. Não fez muita diferença em X, deixa eu experimentar em Y. Então depois aqui desse 0 eu vou colocar um mais 500. Opa, mais 500 foi para baixo. Então eu vou inverter, em vez de mais eu vou colocar um menos.
E agora ele foi lá para cima. Talvez um pouco mais para cima, então vou botar o menos 600. E agora mais para a direita ou esquerda, quem sabe eu posso colocar isso no eixo Z. Então eu vou colocar aqui mais 500. Agora sim, acho que pode ser até um pouco mais além. Então mais uns 700. E agora a gente tem o flare reposicionado lá no canto direito. Se eu fizer um play agora, a gente vai ter o flare de acordo com a cena, animado certinho junto com a câmera. Só que agora a gente pode configurar um pouco melhor esse flare aqui, porque a aparência dele não está muito agradável. Como o flare não tem muita opção, o que a gente pode fazer com ele é aumentar ou diminuir o brightness. Quem sabe explorar um outro tipo de lente, 35mm ou 105mm. Percebi que a posição do meu sólido aqui parece que ele sai um pouco fora aqui. Não sei porquê. Talvez seja com aquele X que a gente colocou na expressão. Vou vir ali de novo no flare. Eu vou apertar EE duas vezes. Assim ele me mostra direto a aba da expressão. Vou experimentar tirar esse X aqui. Olha, ele voltou um pouco. Vou experimentar agora botar um menos 500 para tentar compensar isso dali. Porque o importante é que resolva, né? Então, vou diminuindo isso aqui. Só que eu estou com um flare muito alto agora. Eu vou voltar para aquela lente de 50mm e baixar esse flare brightness. Só para mim ver mais ou menos onde que está ficando o meu centro do flare. Quando o brilho não está muito alto, ele não atrapalha. Então eu vou aumentar um pouco esse brightness só até ele passar aqui um pouco. Só que esse flare aqui, eu quero colocar um blur nele para ele desfocar um pouco mais. Então eu vou pegar aqui meu efeito do Fast Blur, já está aqui. Colocar ele depois do flare e aumentar um pouco mais o flare. Vou ligar esse Repeat Edge Pixels. Deixar ele mais desfocado. Como eu não tenho como alterar as cores, eu vou colocar em cima dele um Hull Saturation. Então, vou digitar ali Hull, arrasto um Hull Saturation. E posso, quem sabe, trocar um pouco as cores aqui. Aumentar e diminuir as cores. Ou até apertar esse botão Colorize e tentar dar um tom de cor geral em cima do meu flare. Talvez eu possa usar um Levels também para contrastar um pouco mais as cores. Talvez limitar um pouco desse brilho aqui, essa parte clara aqui. Agora sim, contrastando aqui, me parece que ficou um pouco melhor. E agora a gente tem isso aqui animado em cima da nossa cena. Só que agora ele está muito intenso e eu queria que ele ficasse ainda mais para a direita. Então acho que eu vou ter que voltar com aqueles números que eu estava antes aqui. Vou tentar tirar esse. Ok. Só que agora, como o brilho está muito intenso, a gente pode regular na transparência para deixar ele um pouco mais sutil aqui em cima da cena. Quem sabe aumentar um pouco do blur, desfocar um pouco mais, regular mais um pouco aqui no Levels, talvez nas cores. Ok. Vou experimentar outro Blending Mode só para testar. Deixa eu ver o modo Screen, modo Color Dodge, Linear Dodge. Ok. Acho que por enquanto vou deixar assim. Só vou experimentar colocar esse flare por baixo das correções de cor, vinheta, sol, todo mundo, para ele herdar um pouco mais as cores da nossa cena e ter a granulação também por cima dele. Então acho que por isso
acho que pro flare a gente pode considerar isso. E agora, para finalizar, eu quero botar algumas partículazinhas voando para dar um pouco mais de atmosfera para nossa cena, né? Como se tivesse várias coisinhas voando enquanto esses martelos estivessem marchando. Então eu vou vir aqui na aba Project, vou começar uma nova composição só para criar as partículas separadas. Então eu vou chamar isso aqui de partículas. Eu vou querer um tamanho grande, eu vou pegar aqui esse preset do HDTV 2997, fazer uma duração de mais ou menos uns 10 segundos para ficar maior que a nossa composição e dou um OK, que a gente tem um tamanho grande o suficiente. Eu vou criar um novo sólido, chamar de P de partículas, OK. E agora eu vou chamar meu efeito de partícula em Effect, Simulation, e vou usar esse CC Snowfall. Esse CC Snowfall, só para a gente poder enxergar, eu vou tirar esse botãozinho Composite on Original e ele mostra só o efeito. Ele tenta simular uma caída de neve, ó. Então esse é o efeito mais ou menos que eu quero, só que eu quero colocar isso lá na frente dos nossos martelos. Então, vou voltar aqui para a composição do martelo, vir na aba Project, e agora eu posso pegar minha composição da partícula e jogar ele aqui embaixo do flare, para ele poder ser afetado pelos layers de cima. Só que o mesmo esquema, se eu der um play aqui, as nossas partículas não acompanham a câmera. Para isso é só a gente ligar o 3D desse layer, então vou selecionar partículas, vir na aba aqui do cubinho, e ligar o cubo. Agora ele é 3D, só que ele sumiu da minha câmera, eu não sei onde é que ele está. Para facilitar a minha visualização em 3D, eu vou trocar aqui de Active Camera para Custom View. Vou usar minha ferramenta aqui de Unified Camera Tool, apertando o C ou usando essa ferramenta ali em cima, e agora eu posso girar em volta da minha cena para ver como é que ela está. Então eu preciso girar essas minhas partículas, vou selecionar ela e apertar R de rotação, e vou mudar a orientação dela para 90 graus. Agora eu posso pegar minha ferramenta de mover e até já mover ela aqui para frente da minha câmera. Quem sabe um pouquinho mais para cima aqui no eixo Y. Para posicionar as partículas na frente da câmera. Assim, quando a câmera se mover, ela vai ter um pouco do parallax. Então agora eu posso voltar aqui para o meu Active Camera. E a gente vê que agora as partículas respondem melhor com a câmera, só que elas estão muito próximas ainda. Então eu vou apertar aqui no meu layer das partículas, apertar P de Position e começar a empurrar ela mais para trás, aumentando aqui o X. Eu só tenho que ver se ela não está cortando aqui no início. Não. E lá no fim está cortando, então eu vou precisar aumentar talvez um pouco mais, quem sabe esticar um pouco, até preencher toda a cena. Vou empurrar um pouquinho para trás também. Vou botar um pouco mais para a esquerda, só para completar todo o caminho. E tentar deixar menor possível o tamanho das partículas. Uma coisa que talvez ajude também a direção da nossa cena, porque todas essas partículas estão caindo para baixo, né? Que vem nesse sentido. Eu posso girar um pouco, então, essas partículas, apertar R de rotação. Vou girar ela aqui no eixo Z, para ficarem mais de lado. Só que eu estou vendo que minha composição está um pouco pequena nesse sentido. Eu vou voltar aqui nas minhas partículas e vou mudar esse tamanho da composição. Eu vou apertar Ctrl K. Acho que vou pegar um outro tamanho. Deixa eu aumentar um pouco mais a altura. Mais ou menos, então, que vou arredondar os números para 2000 por 1700. E vou dar um OK. Agora tem uma área um pouco maior. Eu vou selecionar o nosso sólido, vou vir em Layer, Solid Settings, e apertar Make Composizer para atualizar ele. Ele já atualiza o efeito junto também. Agora a gente tem uma área um pouco maior. Deixa eu salvar o projeto, voltar para a aba do martelo. Voltar para a composição do martelo. Agora, vendo aqui a nossa cena, a gente tem mais área com as nossas partículas. Vou apertar S de escala e vou voltar até ela 100%, que a gente tinha esticado ela, então todos os itens com 100%.
E agora eu posso girar ela um pouco melhor. Vou apertar R de rotação, começar a girar ela no eixo Z, deixar as partículas mais de lado. Agora sim. Só ver se ela não está sendo cortada aqui no início e no fim. Então aqui dá de ver que está cortado, posso esticar um pouquinho. Do outro lado tá ok. Agora, só para não ficar não aparecer tanto as partículas em cima, a gente pode trocar o Blend Mode de repente por um Edge. Usar algum efeito de desfoque. Eu vou aqui digitar nos meus presets um Fast Blur. Colocar aqui em cima das partículas. Aumentar um pouco do blur. Não muito, quem sabe 1 ou 2. Ligar o Repeat Edge Pixels. E quem sabe baixar um pouco a transparência do meu layer. Vou botar uns 20%. Agora que a gente tem a cena montada, se a gente quiser fazer alguma alteração nas partículas, a gente pode voltar aqui nas partículas e alterar qualquer parâmetro aqui dentro, ele já atualiza lá dentro. Então eu vou tentar aumentar um pouco mais de variação de tamanho. Vou aumentar de repente um pouco mais a profundidade da cena. Diminuir um pouco a velocidade das partículas caindo e aumentar mais a variação delas, para umas caírem em velocidades diferentes. Vou dar uma acentuada no Wind, eles caem mais de lado. Acho que agora está mais ok. Vou voltar ali para a cena. Agora acho que está mais ok. Só queria dar um pouco mais de coloração nessas partículas para elas não ficarem brancas. Então vou selecionar ali as partículas. Depois delas eu posso usar um efeito do Curves. Vou adicionar um pouco mais de vermelho. Deixa eu ver se está afetando mesmo. Eu vou, em vez de usar Curves, vou usar um mais direto aqui, que é o Hole Saturation. Vou ligar o botãozinho Colorize e diminuo aqui a luminância. E já fica com um tom mais avermelhado. Só que agora eu posso comparar aqui com a minha cena para não deixar muito vermelho. Quem sabe deixar um pouco mais amarelado. E agora eu posso diminuir um pouco mais a saturação. Agora sim a gente tem a nossa cena com o flare e as partículas aqui. Vou fazer um preview para ver como é que ficou. E aqui a gente tem a cena renderizada. Agora com todos os elementos juntos a gente vê que compondo, né, todos os passos separados a gente tem um pouco mais de controle para fazer o que quiser com a nossa cena. A partir daqui agora é só renderizar. Fazer de repente um pequeno ajuste. Eu ainda não estou contente com a posição desse flare, eu gostaria de deixar ele mais ainda para a direita e tal, mas isso daí é ficar ajeitando aquela expressão lá que tinha a posição dela e fazer o render final. Então é isso aí, galera, composição no After. Qualquer coisa podem deixar aí nos comentários.